Plenamente livre é somente aquele que voluntariamente se escraviza. E essa espontânea escravidão se refere não somente a Deus, refere-se também aos homens, nossos semelhantes. Servir voluntariamente é libertar-se totalmente. Nada mais escravizante do que o desejo de querer ser servido, nada mais libertador do que a vontade de querer servir. Quem não for escravo voluntário não pode ser homem livre. Esse estranho paradoxo caracteriza a vida toda de Gandhi. Tão grande é a liberdade interior desse homem que ele se torna exteriormente escravo de seus conterrâneos, escravo do invasor britânico, escravo da humanidade inteira. Quem não se sente plenamente livre deve evitar servir aos outros e deve assumir ares de dominador, porque onde falta a essência, tende a prevalecer as aparências. Mas quem traz dentro de si o testemunho da sua liberdade real, esse pode ser servidor de todos, porque sua firme liberdade não necessita de ser escorada com pseudo-liberdades. E esse foi um trecho que eu li para vocês do livro de Gandhi por ele mesmo, um livro da editora Martin Claret, de uma coleção chamada Livre Clipping, que traz vários autores e várias personalidades mundialmente conhecidas, trazendo um pouco da história dessas personalidades. Essa é uma edição publicada no Brasil em 1971 e hoje você encontra com maior facilidade em sebos, na estante virtual, um livro pequeno, tem menos de 200 páginas, e este livro aqui que fala sobre Gandhi, né, tem por título Gandhi por ele mesmo, é um trecho que é tirado da própria biografia de Gandhi, da autobiografia que ele fez, chamada Minha Vida e Minhas Experiências. É uma edição ilustrada, né, tem algumas imagens aqui, algumas pequenas ilustrações, né? E como vocês podem ver, eu fiz várias marcações no livro, né, para absorver bastante. Apesar de ser um livro pequeno, é um livro denso, vem com várias partes. Ele é dividido em alguns capítulos de alguns jornalistas e escritores que estudaram Gandhi, e traz também cortes da autobiografia que ele escreveu, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. E então esse livro, ele veio com esse propósito, né? A editora, quando lançou essa série de livros assim pequenininhos, ó, do tamanho da palma da mão, né, veio com essa proposta de fomentar a leitura e o conhecimento para vários para as pessoas, e ser de fácil acesso. Na época era um livro que era mais barato e mais fácil de adquirir, a gente já tirava algumas dúvidas. Então eu adquiri esse livro tem muito tempo, nem lembro exatamente como ele veio parar na minha mão, mas eu nunca li. E aí, quando eu comecei a estudar a comunicação não violenta, eu vi que um dos grandes influenciadores do Marshall Rosenberg foi Gandhi. Então, resolvi ler este livro e trazer essa resenha para vocês sobre o que esse livro consegue trazer pra gente. Lógico que lendo só esse pequeno livrinho aqui, você não vai ter toda uma visão da magnitude que foi Gandhi, né? Que viveu na época da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, considerado um santo político, né? Um político religioso, né? Na Índia, nós tínhamos na época de Gandhi duas grandes religiões, né? A muçulmana e a hinduísta. Então, ele nasceu, né, nesse contexto, ele era um religioso, né, do hindu-vinuísta, e seguia as práticas, o vegetarianismo, o uso do jejum e algumas práticas como também a castidade, que ele fez, né, a escolha um pouco mais velho, né, quando já adulto. E esse livro vai trazer essa visão dessa personalidade para nós conhecermos um pouco e já criarmos essa curiosidade sobre Gandhi, né? Lembrando que Gandhi viveu na época em que a Índia era uma colônia da Inglaterra. A partir de 1858, se não me engano a data correta.
Então ele viveu nessa época como um político que era a favor da independência nacional, né, a liberdade nacional da Índia, mas também da liberdade social, né? Ele era a favor das práticas de autoconhecimento para que o homem fosse de fato liberto inteiramente, não só como uma libertação física mesmo, de denominação de país, de um país que não dependia mais do outro, mas que ele fosse liberto também de si mesmo. Então ele tinha essa prática muito presente e muito forte na sua temática de não violência, já que ele foi um precursor da não violência e ensinou como é possível libertar um país através da não violência. Mahatma Gandhi, né? Então o nome dele, ele nasceu em 1869, em 2 de outubro, aqui nas minhas anotações está direitinho. E aqui o livro, ele traz essa visão de Gandhi como um adolescente comum que tinha suas inseguranças, que queria fazer parte do círculo ali dos alunos da escola, né? E aqui, como era costume da época da religião, né? A estrutura social que ele fazia parte, ele se casou muito cedo, se casou aos 13 anos de idade, né? A esposa dele também se casou ali na faixa dos 12, 13 anos, que tinha o nome de Kasturbai, e deu 4 filhos a ele. E aí, aos 36 anos, foi que Gandhi decidiu por fazer o voto de castidade hinduísta e consultou a esposa sobre isso, para saber como ela se sentiria por essa escolha dele, e ela acatou a escolha e seguiu como um discípulo fielmente até o fim de seus dias, acreditando na prática da não violência. E nesse livro aqui tem uma parte muito interessante que fala sobre uma dor que Gandhi carregou durante a vida, um arrependimento muito forte da morte do pai dele, que aconteceu em 1885, que nessa época ele já estava casado, mas ainda ele fala dos lampejos das vontades carnais, dos amores, né, que despertou depois do casamento, quando ele já estava ali com seus 14, 15 anos. E aí o pai dele estava acamado, estava muito doente, e ele não estava no último momento da morte do pai, apesar dele ter servido e estar ali o tempo todo cuidando do pai. Mas ele dizia que nessa época tinha se aflorado muito o senso carnal nele, e ele fazia as coisas, ajudava o pai diariamente, mas sempre contando com o momento em que ele poderia estar no quarto com a esposa. E isso aconteceu no momento em que o pai dele morreu. Ele estava lá com a esposa no quarto e ficou sabendo da morte do pai. E ele se arrepende, ele coloca aqui com um grande arrependimento de não ter podido dar o último adeus ao pai dele. E ele se fala aqui como um marido temperamental, como não sendo um bom marido. Ele fala dos defeitos dele com muita facilidade nesse livro, coisas que nós geralmente não conseguimos fazer, né? Nós não falamos os nossos defeitos como uma coisa que é inerente a nós mesmos, né? Que nós não somos perfeitos. E ele coloca essas partes aqui. Tem até uma parte muito interessante aqui do livro. Deixa eu só relembrar aqui que eu anotei a página exata, e que ele fala dos defeitos dele, que ele não tinha medo de ser imperfeito, aqui na página 16. Eu vou até ler esse trecho para vocês, porque foi algo que me tocou muito. Aqui nessa primeira parte, né, no primeiro capítulo do livro, é narrado por um jornalista que passou um tempo com Gandhi, fazendo algumas entrevistas. E aqui na página 16, ele fala assim para esse jornalista: sou muito imperfeito. Antes de vos retirardes, descobrireis centenas de falhas em mim. E se não as descobrirdes, eu vos ajudarei a achá-las. E assim, a convicção, né, de que a pessoa nos conheça por inteiro, que saiba que nós temos nossos pontos positivos e que nós temos também os nossos pontos negativos. E Gandhi não era esse tipo de pessoa que tinha medo de ter exposto alguma falha, algum erro dele. Tem uma outra parte aqui também, na página 55,
em que ele instigou o povo a fazer uma passeata, um protesto, né, contra algumas regras da coroa da Inglaterra, e não deu muito certo, né? Ocorreu tumulto, teve ações de violência, e aqui ele fala sobre admitir o seu próprio erro. Olha que trecho magnífico. A 18 de abril, o Mahatma ordenou a suspensão da campanha, declarando-se corresponsável pelas violências por ter impelido as massas a se movimentarem antes de terem de verdade entrado no espírito do Satyagraha, que no caso aqui é o nome, né, na língua ali falada na Índia na época, da prática de não violência. Gandhi não se preocupou pelo fato de admitir seu próprio erro, não possuía a inclinação para a infalabilidade, ou seja, por se achar um ser infalível. É muito forte, não consigo colocar de outra maneira para vocês o quanto era a liberdade emocional de Gandhi acerca das escolhas que ele tomava e de talvez elas não darem certo, talvez terem uma consequência não positiva. E ele tinha essa liberdade emocional, essa força interior de lidar com a consequência do seu erro e de expô-lo de forma clara. Não tinha a pretensão de ser perfeito em todas as suas escolhas. E para mim, se eu pudesse resumir todo o conhecimento, toda a força, tudo isso que se pudesse pegar nesse livro seria nesses dois trechos, de tamanha proporção interior que essas colocações de Gandhi me soaram quando eu li o livro. Gandhi estudou direito em Londres, na Inglaterra, passou ali a partir dos 18 anos. Após a morte do pai dele, ele viajou lá para a Inglaterra e ele se formou, né, em direito e exerceu por um tempo o papel de advogado, até mesmo na África do Sul, onde acabou sendo preso por algum tempo ali na ajuda que ele dava para o país ali vizinho. Mas ele, ao voltar para o seu país, né, para a Índia, ele acabou por um tempo ainda ali tentando se encontrar, mas depois ele identificou que o papel dele não era mesmo na advocacia em si, mas o conhecimento ajudou muito ele a lutar pela causa da independência da Índia. Ele morreu em 30 de janeiro de 1948, estava com 78 anos, e ele morreu assassinado com 3 tiros no peito. Isso logo depois que a Índia já tinha tido a sua independência da Inglaterra, porém se iniciava ali uma guerra religiosa entre muçulmanos e hindus. E aí ele morreu assassinado por um hindu da própria religião. Naquele momento ali que ele foi, né, assassinado, que atacaram ele estava em um jejum religioso para que as guerras entre as duas religiões pudessem cessar. E chegou, né, o fim. Então ele passou todo o tempo tentando libertar a Índia da Inglaterra e acabou morrendo por uma guerra religiosa, né? O quanto que as questões da religião, elas podem sim ser muito mais violentas do que a gente imagina, né? E Gandhi era uma pessoa que pregava o amor, só que não o amor cego, né? Ele amava as pessoas e as considerava, porém ele sabia que nada era perfeito, que as pessoas tinham, como ele mesmo pregava para si mesmo, as pessoas não eram infalíveis, eram suscetíveis ao erro. Então ele pregava a opção de discordar sem violência. Na verdade, ele ensinava muito que era possível discordar sem ofender o outro. Era muito legal que ele olhava o todo, enxergava as falhas sem abalar o amor. Né? O que é o amor? Aqui a gente pensa, o que é o amor em sua essência, né? A gente conhecer a pessoa de um todo, saber que ela tem falhas, saber que ela comete erros, mas mesmo assim, entender isso, ajudar na correção, mas não se abala o amor. Ele continua, às vezes ele até cresce, porque há um conhecimento maior da pessoa num todo. Então o Gandhi olhava mais para esse lado. E, como eu já falei, né, ele instigava
o autoconhecimento como uma ferramenta poderosa para verdadeira liberdade social, liberdade nacional, como foco, não só como foco de distanciar das práticas violentas, a ponto de fazer uma prática de não violência, mas que ainda mantesse o propósito e os direitos, a luta pelos direitos e pelo propósito de toda uma população. Uma parte muito legal de Gandhi é que ele adorava ler, então já, o canal, eu já me identifiquei muito com Gandhi, e ele lia muito também vários autores, em um deles que eu me lembro muito, que é o Tolstói, então ele lia obras do Tolstói e se correspondia com ele. Tem até um livro, que chama Cartas de Não Violência, que são as cartas escritas trocadas, entre Tolstói e Gandhi. Então ele se alimentava muito da literatura, lia várias coisas, ele leu a Bíblia, ele entendeu sobre o ateísmo. Então não era uma pessoa fechada em sua própria religião, não achava que a religião dele era a dona da verdade, que tinha todos os caminhos para a felicidade e para Deus. Ele era aberto a isso e fazia suas próprias escolhas, escolhia seu próprio caminho, mas não o impunha, não fazia a prática da não violência através da sua religião. Quem seguia-o na religião era por escolha própria, não era uma imposição para seguir a prática da não violência. E isso também é muito importante hoje em dia, em guerras religiosas que a gente vê, guerras de ideologias, de coisas em que a gente tem que aprisionar uma ideia numa caixinha e seguir daquela forma. Gandhi tinha uma mente aberta para novos conhecimentos e se propunha a experimentar e conhecer cada dia mais. A prática de não violência, apresentada por Gandhi, também atendia pelo nome de não cooperação ou desobediência, Então, que era a ideia de empenhar-se em desobedecer as leis incriminadas, abstendo-se, porém, de qualquer violência contra pessoas e coisas. Então ele fazia greve, jejum religioso, passeatas, ao estilo daquilo que atendia a sociedade no meio que ele vivia lá em 1900, na época das duas grandes guerras. Então, essas coisas, por exemplo, o jejum religioso servia para um país que era extremamente religioso, que tinha a religião muçulmana e a hinduísta. Então, ele escolheu táticas de não violência para, olha, nós não gostamos desse estilo aqui, essas leis que a Inglaterra colocava para a Índia, ele usava esse meio de greve, de passeata, de jejum, para ir contra essas coisas, mas sem violência. Então ele pregava assim: nós vamos fazer a greve, e se o governo querer nos prender por conta disso, a gente vai ser preso, a gente vai acatar a prisão, não vai criar nenhum tipo de violência com isso. Então ele defendia muito isso, de não se calar, de não ser submisso, porque eu não vou usar da violência para responder a uma ação que está me prejudicando. Então não vou me calar, não vou ser submisso, eu vou deixar claro a minha oposição a isso. Porém, não vou agir com violência, eu não vou prejudicar as pessoas, como por exemplo a gente vê que às vezes tem greves e passeatas em que a depredação das lojas, que as pessoas às vezes acabam mortas, machucadas. Então ele era contra todo tipo desse sistema, mas não do sistema de você se submeter. Então fazia pressão, fazia presença do desgosto, da contrariedade da ação, mas sem violência. Algo que hoje em dia pra gente talvez não seja difícil de entender, algumas pessoas podem ser que não acreditam nas ações sem a violência. E Gandhi, ele traz, esse insight. Vamos parar, pensar. Esse livro, ele tem muito esse poder
de fazer a gente pensar sobre o que na verdade é a não violência. E nessa parte, quando ele apresenta sobre o mostrar que meu desagrado, meu incômodo, de que eu não concordo com essa ação, mas eu não vou partir para violência, ela tem, acho que foi uma boa parte que o Marshall trouxe para a comunicação não violenta, né? Que é quando ele fala lá de falar das suas necessidades, falar do incômodo, enfrentar o conflito, falando de si, do seu incômodo, mas sem ofender a outra pessoa, sem acusar, sem imputar rótulos, sendo responsável pelos seus sentimentos e necessidades. Então eu consigo fazer essa interligação forte desse sentido de não violência que Gandhi criou para o sentido da comunicação não violenta ali no método criado por Marshall Rosenberg. E eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele termina aqui com a parte da morte de Gandhi, né, relatada por outro jornalista, e em que a Índia em si tinha já conseguido a independência. Foi em 5 de agosto de 1947 e Gandhi morreu em 30 de janeiro de 1948, então menos de um ano depois ele morreu assassinado por conta da guerra religiosa, porque mesmo depois da independência, mesmo depois que a Inglaterra se retirou, a Índia ela teve a liberdade mais separada, então se criou lá a União Indiana e o Paquistão, que hoje é o Paquistão, né? Então não foi uma população que conseguiu a liberdade, né, da Inglaterra unida. Ela teve as questões da guerra religiosa e terminou separada, né? E aí Gandhi ficou muito triste com isso, porque um dos propósitos dele, além da liberdade nacional da Índia, era a libertação social também, que os homens conseguissem evoluir como homens também, para que eles pudessem se governar sem a liderança da Inglaterra e conseguissem evoluir como uma nação unida, reconhecendo ali e usando muito da compaixão na nova Índia que nasceria, né, que era o sonho de Gandhi de nascer após a libertação da Inglaterra. Então ele morreu no meio dessa guerra religiosa, tendo feito tudo que ele podia fazer para evitar que houvesse essa separação abrupta do povo indiano. E é muito interessante porque eu não tinha nenhuma noção desse contexto histórico. Quando a gente fala, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente não escuta falar sobre a Índia, e na verdade a Índia ajudou, né, estava ali lutando pela Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, e a gente não tem esse panorama. Eu não me lembro de ter estudado isso na escola. Se alguém aqui estudou, pode colocar aí nos comentários. Eu mal me lembro de ter estudado sobre as grandes guerras, né, as guerras mundiais na escola. E esse contexto aqui, lógico que o livro também não responde muitas das perguntas, porque ele é um resuminho de outros livros, né, um compilado de outras informações. Então ele traz muito essa necessidade de conhecer mais, de procurar de fato a autobiografia completa de Gandhi, né? De procurar outros livros que falem de Gandhi, mas este livro aqui, para quem quer saber se o assunto vai interessar, se vai pipocar algumas informações na cabeça, recomendo que leia, né? Ele tá na estante virtual, ele tá por... Sim, eu já vi lá por R$5, então tá bem baratinho, super vale a pena. Também tem outras edições aqui, eu achei muito legal essa edição da Martine Claret, muito legal, tem sobre Einstein, Che Guevara, Chaplin, tem sobre Freud, John Lennon. Então as personalidades da época, né, que esse livro é de 1971, então tem muito sobre as personalidades da época. 1971? Então, lá da década de 70, né? Mas Gandhi já tinha morrido, né? Então, a história continua a mesma. E aí, então, eu recomendo para vocês, para quem quer conhecer uma das influências da comunicação não violenta que Marshall Rosenberg usou, adquira esse livro aqui ou qualquer outra literatura que fale de Gandhi. E se você já leu alguma coisa sobre Gandhi, deixa nos comentários, tá? Vamos aí trocando as ideias, o que vocês acham sobre Gandhi, sobre a cultura de não violência dele.
que é uma das bases da comunicação não violenta, tá? E antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Scoob, que lá eu faço resenhas de todos os livros que eu estou lendo, tá? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E coloca aqui o que você achou, né, as suas inquietações, né, pra gente continuar conversando nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!